paz do Senhor para todos os meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para todos que nos assistem a este vídeo. Estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para nossas vidas, que com certeza vai ser de extrema importância para você e para todos aqueles que vieram assistir esse vídeo e ouvir essa mensagem. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus amado, nos encontramos aqui na Tua gloriosa e santa presença, na gravação desse vídeo, meu Deus, e que será, Senhor, meu Deus, enviado a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que se interessar em assistir, Senhor. Nós estamos aqui com essa mensagem nova, meu Deus, hoje é a primeira parte dela, que o Senhor venha abençoar, para que, meu Deus, ela seja bem clara, meu Deus, ao entendimento de cada uma daquelas pessoas que estavam assistindo, Senhor. E que o Senhor venha falar grandemente ao coração de cada uma dessas pessoas, confortar ela, consolar elas, meu Deus, nesse momento difícil que estamos passando, dando uma direção, Senhor, e mostrando o Teu poder, a Tua glória, que se manifesta em nossas vidas e nossos corações, principalmente quando confiamos em Ti. Meu Deus, nos dá a direção, nos dá a Tua unção poderosa em nossas vidas, para que essa palavra saia com unção, com poder e com autoridade, meu Deus, do céu, a nossas vidas e em nossos corações. Dessa forma, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, mas também repreendo toda e qualquer ação do nosso adversário contrária a essa mensagem, que venha cair por terra desde já em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, ter livre acesso, meu Deus, a essa palavra em nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 64, versículo 4, nos é revelado o Deus que está nas nossas vidas e que trabalha por nós incansavelmente, incessantemente, 24 horas por dia. Ele está a nosso favor. Porque o profeta Isaías revelava esse Deus dessa forma. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Então, essa revelação é maravilhosa, porque nós temos um poderoso Deus que trabalha por nós. Então a gente pode sim confiar no nosso sucesso, nas nossas conquistas, nas nossas vitórias, porque esse Deus, ele não entra numa batalha para perder, é sempre para ganhar. E se ele está a nosso favor, nós seremos vitoriosos, nós seremos vencedores. Ou melhor, como disse o apóstolo São Paulo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós vamos adentrar a uma história agora. Nós vamos ter esse versículo como início, como introdução, para estarmos invadindo o passado, invadindo a história bíblica. E vamos participar dessa história que está reservada aqui para nós. Nós estaremos juntos nessa caminhada, no aprofundamento dessa palavra. Até porque a mesma história que eu estaria aqui relembrando aos irmãos, porque é uma história muito conhecida, também é a nossa história. É a nossa história exata. Né? E eu creio que nós podemos fazer essa comparação, né? Essa ligação. Amém, gente? Então, para isso, há detalhes que nos vai ser trazido aqui pela palavra de Deus, que vai nos levar a essa convicção de que essa história não simplesmente ficou no passado, esquecida. É uma história que ela é revivida a cada geração, a cada cristão que adentra a presença de Deus, que passa a servir ao Senhor. E essa história nós vamos contar a partir lá
do deserto, de Moisés, do Egito. Nós vamos lá para trás para podermos contar essa história. E o início que nos importa é aquele onde Moisés, depois de muitos anos, tendo fugido do Egito, como nós conhecemos a história, ele era um hebreu, né, que estava ali vivendo no reino ali do Egito, de Faraó, com a família de Faraó, como se fosse um componente dessa família real. Mas depois, com o tempo, foi-lhe revelado que ele era de origem dos hebreus, daquele povo que estava ali no Egito, vivendo na escravidão. E ele se comoveu com isso, e ele se importou com isso, e procurou ir em defesa do seu povo. E isso custou-lhe uma perseguição, uma ameaça de morte, que o fez fugir do Egito, como nós sabemos. E Moisés chegou lá na terra de Midian, e ali ele encontrou uma família, a família do sacerdote Jetro, e casou com uma de suas filhas, e assim Moisés se estabeleceu. Mas aquela história não teve um fim, ela só teve uma pausa, porque o Deus que nós servimos, ele termina a sua história. Ele não para pela metade, né? Ele continua a sua obra até o final. Agora, muitas vezes, há um tempo necessário para que isso venha acontecer. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, você pode ter ficado com alguma frustração no passado da sua vida. Alguma coisa não funcionou, não deu certo. Você esperava que houvesse uma solução, que Deus iria resolver aquele problema para você, mas de repente ele não ficou resolvido. Ficou ele sem uma solução para trás. Você tentou, daí por diante, esquecer aquilo e viver a sua vida. Moisés tentou fazer isso realmente, mas Deus não esqueceu. O que Deus apenas fez foi esperar o tempo certo para poder agir novamente, para trazer de volta aquela situação, para poder dar a vitória para os seus, dar a vitória para o seu povo, dar a vitória para o seu servo. E certo dia, talvez Moisés já tenha esquecido completamente de tudo aquilo que ficou para trás, ciente de que seu povo estava lá ainda escravo no Egito, que provavelmente não haveria solução para eles, ele, pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, ele se aproxima de um lugar chamado o Monte Horebe, o lugar onde se adorava a Deus. Nós temos essa passagem lá no livro de Êxodo, no seu capítulo 3, Êxodo capítulo 3, e o versículo 1 em diante, que nos revela um momento muito especial, um momento sobrenatural. Aqueles momentos assim que a gente talvez não espera, mas Deus se faz presente na nossa vida, fala conosco de uma forma tremenda. Eu creio que cada um de nós já tivemos diversas experiências como essa, de Deus falar assim, de uma maneira tão clara na nossa vida, de renovar nossas esperanças. Talvez lá na igreja, numa pregação, numa mensagem especial. Às vezes, num momento difícil, às vezes numa viagem, numa situação qualquer da vida, nós vemos Deus se apresentar e falar conosco. E estava ali Moisés, como diz aqui, Êxodo capítulo 3, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então, apacentando as ovelhas ali do seu sogro, ele se aproximou do monte Horebe, o monte conhecido como Monte de Deus. E de repente, ele olha para uma sarça, uma mata próxima, e vê que aquela mata está pegando fogo. Um fogo consumidor está ali naquela mata. Mas o extraordinário na visão de Moisés é que a mata não se desfazia. Com fogo tão ardente ali, ela se mantinha de pé. E isso
com certeza chocou a Moisés, e fez ele um homem do campo, fez ele ver algo que jamais ele podia esperar. Um milagre, um sobrenatural, de ver aquela sarça se queimando, mas não se desfazendo. E Moisés então, curioso, espantado, impactado com aquela visão, ele tenta se aproximar mais perto daquele lugar. E lá, do meio dessa sarça, do meio dessa mata, lá o anjo do Senhor dirige-lhe a palavra. Moisés, Moisés, como nós vemos aqui. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse-me: eis-me aqui, Senhor. Bem, Moisés responde ao Senhor: eis-me aqui. Então ele ouve aquela voz falando diretamente com a pessoa dele. Imagina as circunstâncias que ele se encontrava naquele momento. O espanto, o impacto que causou na vida de Moisés. Mas ele se manteve ali, e ele, vendo aquela visão, vendo ali o Senhor falando com ele mal podia olhar. Tamanho era o poder que resplandecia na sua vida. E aqui nós vemos que o anjo dizia, no versículo 5, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Irmãos, aproximar-se de Deus, chegar mais próximo do Senhor, é pisar em terra santificada, lugar de autoridade de Deus, lugar ungido, consagrado. Quando nós queremos se aproximar do Senhor, nós temos que ter reverência, nós temos que estar em humildade, nós temos que estar em louvor e adoração ao Senhor. Quando estamos na igreja, que é um lugar aqui na terra mais santo para nós, onde nós frequentamos, onde nós colocamos nossos pés, nós já devemos lembrar disso. Quando entrarmos na casa do Senhor, que seria o lugar onde a gente mais vive nessa busca de Deus, nessa busca espiritual. O lugar onde nós mais fazemos presentes, que é diferente da rua, que é diferente da nossa casa, que é diferente do nosso trabalho. Então nós temos que lembrar que ali é um lugar santo do Senhor. Porque ali nós vamos se aproximar mais um pouco de Deus. Ali nós vamos falar com Deus. Então nós devemos lembrar disso. Não podemos esquecer e quando irmos para a igreja tratar como um lugar qualquer. Não é um lugar qualquer. Deixou de ser quando foi aquele lugar consagrado ao Senhor. Então nós não podemos esquecer disso. É uma lembrança que essa mensagem nos traz agora, para que quando nós voltarmos para a igreja, nós possamos lembrar desse detalhe de tão grande importância, de quando pisarmos lá, lembrar, esse lugar é lugar santo. Deixa eu tirar a sandália dos meus pés. Tirar a sandália dos pés é respeitar, é reverenciar, é mostrar humildade, submissão. Então é um lugar santo, não é lugar de brincadeira, não é lugar para desfilarmos com o nosso corpo físico, com as nossas roupas, com nossa maneira de ser, de se portar, mas é um lugar para todos baixar sua cabeça e se humilhar diante do Senhor. Porque nada somos diante do nosso Deus. Ele sim é grandioso, é tremendo. Então a casa do Senhor é lugar de adoração, lugar de louvor, lugar de se orar, de se buscar o Senhor, de ter sim uma relação pura com os nossos irmãos, uma comunhão. Isso também é santo. Então nós temos que lembrar dessas coisas. E Moisés ali,
foi impactado com essas palavras. E ele entendeu que ele estava diante do Senhor. E assim o Senhor pôde falar com ele. Após esse momento, após esse preparo, Moisés ouviu Deus falar com ele e dar a orientação que ele precisava. E nós vemos aqui, no versículo 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essas palavras mexem lá no profundo do nosso coração. Espero que os irmãos sintam o que eu estou sentindo aqui. Quando falo essas palavras. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Né? Se nós vamos ver a história desses homens, vamos saber tão grandioso é esse Deus e que foi na vida deles. E disse, naquele momento Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Né? A resplandecência da glória de Deus era muito forte, era muito poderosa ali. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o meu clamor, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus revela a Moisés o que ele estava sentindo. O que Deus estava sentindo naquele momento. Vendo o seu povo, que ele escolheu através de Abraão, lá atrás. Esse povo que havia se multiplicado grandemente, mas que há 430 anos estava lá no Egito, sob a autoridade dos egípcios, como escravos, vivendo aquela vida sob domínio dos egípcios, não podendo ser uma nação, não tendo liberdade, um povo que estava ali sofrendo de todas as formas, mas que guardava os ensinamentos que receberam dos seus pais, que vêm desde Abraão, de Isaque, de Jacó, e que contavam que um dia esse Deus iria salvá-los. E ali eles clamavam ao Senhor. E clamaram, e por muito tempo clamaram. E chegou o tempo, chegou o momento que Deus recebeu esse clamor. E o momento era esse aqui. O Senhor revela a Moisés que tinha recebido o clamor daquele Deus. Talvez esse clamor perdurou por muito tempo. Por um tempo necessário, um tempo que viesse realmente a justificar a ação do Senhor. Mas o tempo chegou. Então quando a gente começa a orar, quando a gente começa a buscar Deus por uma causa na nossa vida, nós podemos confiar que uma hora Deus vai responder. Às vezes Ele dá um tempo para que a gente busque Ele mais incessantemente, né? De uma forma mais profunda, para que a gente se aproxime mais dEle. Mas uma hora chega a providência de Deus. E estava chegando a providência de Deus ali para aquele povo que estava há 430 anos ali no Egito e que vivia ali na escravidão. E como diz aqui, portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, no versículo 8, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do aveu e do jebuseu. Deus fazia ali a Moisés uma grandiosa promessa para aquele povo. Aquilo que ele já tinha dito lá atrás para Abraão, que daria esse povo, estabeleceria esse povo como nação, mas uma nação santa, e que daria um lugar para esse povo morar, uma terra abençoada, como ele diz aqui, olha a qualidade que essa terra teria. Uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. O lugar que já vivia povos lá, porque sabiam o quanto era boa aquela terra. Deus tinha essa promessa para abençoar esse povo, fazer esse povo viver bem, próspero, tendo um lugar como nenhum outro lugar nessa terra. O melhor dessa terra, Deus havia prometido para aquele povo. Deus havia prometido para o seu. Meu querido e minha querida irmã e irmão, você é o povo de Deus. A você está destinado essas promessas.
E Deus tem essa promessa na sua vida, de um lugar abençoado para você chegar. Muitas coisas você vai ter que passar ainda, mas você chegará nesse lugar. Depende de você, porque a promessa de Deus, ela se cumpre. Deus não vai voltar atrás naquilo que Ele prometeu. A promessa dele há de se cumprir na sua vida. Então que você venha confiar e saber que esse Deus não mente, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, conforme Números 23:19. Porventura falaria Ele, não o faria? Então, que você venha confiar nesse Deus e saber que Ele tem um tempo para as coisas, que há de cumprir na hora certa aquilo que Ele tem para você. Nós vemos lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é que Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns de nós se percam, mas que todos venham se arrepender. Então é o tempo necessário para que haja isso, para que todos possam se arrepender. Deus é longânimo, mas Ele vai cumprir a promessa. Ele voltou lá, depois de muitos anos. Ele volta, fala com Moisés, que era o homem que ele tinha escolhido para guiar esse povo nessa libertação, para guiar esse povo na busca dessa terra prometida e no alcance dessa terra prometida. E assim aconteceu ali com Moisés, como nós sabemos. Eu creio que você que está aí, que conhece a palavra de Deus, já lembrou da história, sabe o quanto ela representou, e a partir disso, Moisés voltou para o Egito, a mando de Deus, a ordem de Deus, e foi até Faraó, que lá se encontrava, o homem dominador, e determinou a palavra do Senhor para Faraó, para que libertasse o povo de Deus, porque o Senhor agora tinha ouvido o seu clamor e queria que esse povo fosse liberto. Faraó resistiu muito, mas Moisés dizia: o eu sou me enviou. Ele, que é, que sempre foi e que sempre será. E pela resistência de Faraó, como nós sabemos da história, Deus enviou 10 pragas para o Egito. 10 pragas foram lançadas ali, até que Faraó se rendesse, entregasse os pontos. Nós sabemos lá que houve sangue nas águas do Egito, houve a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, peste nos animais, as úlceras, saraivas de fogo, gafanhotos, escuridão e depois a morte dos primogênitos. Essa história nós já conhecemos, não quero entrar nela, até porque também já falamos sobre isso não muito tempo atrás, logo que entramos nesse processo de Deus nas nossas vidas. Nós vamos saltar a partir daí desse resumo e nós vamos agora no ponto aonde o povo estava saindo do Egito. O povo estava agora tendo a sua liberdade. Após a morte dos primogênitos, o povo arrumou suas bagagens e começou a caminhar conforme a direção do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, isso está bem ligado, diretamente ligado à vida do crente. O crente é como um povo que está escravizado pelo seu dominador. Ou melhor, antes de se tornar um crente, nossa vida, havia um plano de Deus estabelecido na nossa vida, na minha, na sua, mas nós estávamos lá no mundo, vivendo sob a escravidão do pecado. Não conhecíamos a Deus, não tínhamos esperanças, estávamos perdidos, sem expectativas. Mas talvez lá no fundo a gente imaginava que alguma coisa poderia acontecer. Porque creio eu que todos aqueles ao qual Deus escolheu pela sua vontade, Deus deixou sempre algo lá no fundinho. Enquanto estávamos presos ao mundo, ao pecado, Deus deixou alguma coisa lá no fundinho, uma mínima, mas pequena esperança
que poderia crescer no passar do tempo. Então, podemos fazer essa comparação de estarmos lá no Egito presos, mas que queríamos dar nossa liberdade. E o Senhor, então, enviou alguém, enviou um Moisés, um pregador, enviou a sua palavra. De alguma forma, Deus foi até nós para nos falar os seus planos, o seu projeto na nossa vida, de nos tirar daquela escravidão. E foi o que Moisés foi fazer a mando do Senhor para o povo de Israel. E assim ele estabeleceu ali esse plano de libertação para aquele povo. Assim como estabeleceu na minha vida e na sua vida. Se nós formos lá atrás e vamos recapitular o que nós passamos, nós vamos lembrar que foi dessa forma. E que podemos fazer essa comparação sem medo, sem dúvida nenhuma, porque ela bate, ela é semelhante. Então ali nós ouvimos a palavra do Senhor, uma promessa nos foi feita, nós atendemos a essa promessa, fomos atrás, fomos em busca desse Deus, e assim podemos ir para a igreja, podemos ter a nossa libertação, e é semelhante ao que aconteceu com o povo de Israel. E o que exercia domínio sobre nós, a força que exercia domínio sobre a nossa vida, o pecado, os vícios, a maldade que existia no nosso coração, as influências das pessoas, do pecado, das mentiras, da prostituição, da idolatria, tudo aquilo que nos dominava, representava o Egito, representava Faraó. Tudo isso foi vencido, porque Deus exerceu o seu poder para nos tirar de lá. Deus usou os seus milagres, o seu poder maior nas nossas vidas para nos tirar do mundo, do pecado e para podermos viver na presença de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, lá do Egito, e é o que aconteceu conosco também e tem acontecido a cada dia nas nossas vidas. E assim nós somos tirados desse mundo e fomos agora em direção à terra prometida, ao plano de Deus. Quando a gente inicia uma carreira cristã, uma carreira espiritual, a gente está nesse processo de ter saído do Egito e agora de termos a nossa liberdade e caminharmos agora segundo a vontade e a direção de Deus para chegarmos a um lugar de descanso, de paz, de tranquilidade, de fartura, de prosperidade, que é a terra prometida, o lugar preparado por Deus, abençoado por Deus na nossa vida. Nós todos estamos nesse processo de alcançar essa grandiosa promessa do Senhor para todos nós. Então, isso estava ali se tornando realidade para o povo de Israel. Tudo aquilo estava se tornando realidade naquele momento para o povo de Israel, como nas nossas vidas também se tornou realidade. Entramos nesse processo, cada um no seu tempo, alguns há muitos anos atrás, outros há menos, outros recentemente, e agora também há outros que estão chegando agora e passando por esse processo nesse momento. Mas no final a história é igual, é parecida, é semelhante. Conforme eu falei aqui, a história que nós estamos contando é a nossa história também. Bem, chegou o tempo dessa libertação. Nós vamos agora voltar para um entendimento agora mais literal daquilo que começou a ocorrer, né? Fisicamente, o que aconteceu a partir daquele momento. Ainda o povo egípcio, com Faraó, estava ainda com a intenção de impedir mais uma vez que o povo de Israel pudesse seguir o seu caminho. Então iria acontecer ainda mais um fato para que definitivamente eles estivessem livres dessa escravidão. Como nós sabemos na nossa vida, quando estamos no processo da nossa conversão inicial, isso a gente ensina muito no estudo de batismo, para as pessoas recém-convertidas, que uma luta muito grande de Satanás é imposta contra a nossa vida para tentar impedir.
Estamos às vezes chegando perto de se converter, de tomar nossa decisão final, mas ele lança todo tipo de situação tentando nos impedir. E não foi diferente no povo de Israel. Com todas aquelas pragas, com tudo que aconteceu, ainda assim, Faraó endureceu seu coração e foi com o seu exército ainda tentar, mais uma vez, impedir o povo de ser liberto, o povo de Deus se libertar daquela escravidão. Mas Deus já estava ali direcionando esse povo. Deus já estava dando início a essa peregrinação que eles teriam que ter para poder chegar na Terra Prometida. Essa era a proposta, que eles viessem a andar de acordo com os planos de Deus, com a vontade de Deus, para que eles pudessem chegar nessa Terra Prometida. Já haviam saído do Egito, já estavam libertos. Agora era caminhar conforme a vontade e o querer do Senhor, conforme o que era necessário para que eles pudessem chegar à Terra Prometida, ao lugar do descanso, ao lugar do estabelecimento, ao lugar da paz, da tranquilidade, que eles tanto almejavam. E nós lemos aqui, naquele momento, ainda antes de houver essa batalha final, né? Essa libertação final de Faraó, nós lemos aqui que Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18, o Senhor revela uma situação importante para aquilo que estava por vir posteriormente. E Deus, aqui o título diz, né, Êxodo capítulo 13, versículo 17 em diante, diz: Deus guiou o povo pelo caminho. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, ainda nesse momento, antes de tentar a última alternativa, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Importante isso, curiosidade extremamente importante para aquilo que nós estaremos analisando daqui para frente. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Então, o caminho mais perto para ir para a terra prometida, que era um caminho que passava pelo território dos filisteus, Deus resolveu não guiar o povo por ali. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e se tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Então agora é um ponto importante, é um ponto crucial no desenrolar dessa história. Havia um caminho mais próximo para se chegar na Terra Prometida. Era só seguir ele, e nós vamos ver pelo mapa que está sendo apresentado aí para você, onde que, quando nós vemos lá a região de Ramsés, lá em cima, perto do delta do Nilo, dali, mais para baixo de Gozém, ali estava a área onde eles se localizavam. Então eles poderiam simplesmente seguir por aquela linha que tem uma seta na parte de cima, ali no norte, de todo o deserto, de todo o Sinai lá para cima, seguir ali a costa do mar Mediterrâneo e proximamente eles estariam chegando na terra de Canaã, como nós vemos lá na frente, que era o lugar do seu destino, que era o lugar prometido por Deus. Mas ali eles iriam passar no meio do território dos filisteus, que eram inimigos de Israel, e queriam guerrear contra Israel. Mas Deus entendia que aquele povo não estava preparado para essa situação, de entrar nesse confronto. Aí nós perguntamos, mas Deus não iria ajudar eles? Lógico. Óbvio que o que Deus fez no Egito, libertando esse povo, não faria num confronto com outro povo qualquer, estando eles já livres e armados, inclusive. Mas Deus entendia que esse povo não tinha espírito preparado para isso. Eles iriam se amedrontar, iriam querer voltar para trás.
Era uma fraqueza que esse povo carregava dentro de si. Então Deus resolveu desviar ele desse caminho. Poderia Deus também tomar a frente da situação, tomar a frente do coração deles e conduzir eles e fazer eles vencer esse povo, ou Deus neutralizar as forças dos filisteus para que Israel passasse, independente de suas forças ou não, independente da coragem ou não. Mas Deus tinha planos diferentes para esse povo, justamente devido à condição espiritual que esse povo se encontrava, depois de tantos anos escravos no Egito. Então Deus sabia que precisava trabalhar na vida deles primeiro. Eles não estavam preparados para tomar de imediato a terra prometida, assim, tão facilmente. Eles não tinham capacidade ainda de poder usufruir disso. Então Deus desviou o caminho desse povo. O caminho mais fácil, que é esse que nós falamos agora, de 240 quilômetros aproximadamente, conforme os historiadores. 240 quilômetros. Seria o quê? Ir 2 vezes a Campinas, por exemplo, aqui, uma cidade mais próxima, que é 100, 120 quilômetros. Então, ir em Campinas e voltar, já era o tempo, o espaço necessário para se chegar na Terra Prometida. E isso eles fariam andando no deserto, no máximo 30 dias. Em 30 dias estariam lá. Lógico, não considerando o confronto com os filisteus, que demoraria talvez mais um tempo, mas conforme o exercício do poder de Deus, poderia tudo isso ser minimizado e eles chegarem lá bem rapidamente e tomarem posse dessa Terra Prometida. Estava tudo muito fácil, mas Deus desviou o caminho desse povo. Ele mesmo, entendendo que esse povo não estava preparado, desviou eles para descer já para o sul e passar pelo Mar Vermelho e depois seguir em direção ao deserto de Parã, a Península do Sinai, até chegar no Monte Sinai, e assim a história desse povo ia se desenrolar. Então, nós vemos aqui já algo importante e que nos revela que os planos de Deus estavam muito mais além do que simplesmente eles saírem do Egito e já tomarem a terra prometida. Porque esse povo não estava preparado ainda para passar por uma situação como essa, para mostrarem ali a sua capacidade diante do Senhor de serem um povo conquistador, um povo pronto, um povo identificado com Deus. Ainda não havia essa condição, precisava adquirir essa condição. E nós vamos entendendo isso no desenrolar da nossa mensagem mais adiante. Mas nós vamos entrar na parte agora que veio em seguida, a finalização da libertação do povo do Egito. Nós vamos perceber aqui, lendo em Êxodo capítulo 14, nós já vamos entrar em Êxodo capítulo 14, do 10 ao 16, que nos traz aqui essa última parte, essa última fase desse processo de libertação, ainda com o exército de Faraó tentando ainda evitar o povo de escapar das suas mãos. E diz aqui, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, presta atenção, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que servimos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Louvado seja Deus.
Ainda lendo o versículo 15 e 16, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel possam passar pelo meio do mar em terra seca. História maravilhosa que nós conhecemos. Nessa última parte dessa situação toda que eles estavam passando já, tendo já visto o poder de Deus ali contra Faraó, e esse povo conseguindo sair do Egito com as suas bagagens, mas chegando diante daquele grandioso mar, o Mar Vermelho. E não vendo como passar por esse mar. Não havia como passar para o outro lado, que era o que estava direcionado a eles fazerem. E eles olham para trás e veem aquele exército de Faraó vindo novamente contra eles, armados, prontos para atacar, para matar quantos forem necessários. E aquele povo olhando para trás e vendo essa situação, temeu, se assustou. E tomaram essas palavras em suas bocas, cobrando Moisés daquela situação, dizendo, Moisés, está vendo o que você fez conosco? Do que adianta nós termos sido libertos do Egito, se agora o Egito está vindo de novo contra nós e agora vão acabar conosco? Não era melhor nós termos ficado lá? Se fosse para morrer aqui, é melhor ter morrido lá. E agora? Do que adiantou? De nada valeu. Então esse povo mostrou ali a sua incredulidade. Por mais que eles viram tantos milagres, há poucos momentos, eles duvidaram ali do poder de Deus. Duvidaram do que Deus podia fazer. Temeram, se assustaram. Então é assim, eles não estavam preparados ainda para ter aquela identidade de um povo de Deus, de um povo crente verdadeiramente, que confia no seu Deus mesmo diante das adversidades da sua vida. Muitas vezes é o que acontece conosco também. Quando estamos no início da nossa conversão, e se as coisas de repente complicam um pouco, a gente já se assusta, já acha que não está dando nada certo, que foi só uma ilusão, um momento, mas que voltou tudo de novo, que tudo piorou novamente. É assim aquele povo se sentia. Às vezes nós sentimos assim. Os recém-convertidos, às vezes até crentes maduros já, também diante de qualquer dificuldade da vida se desesperam. Mesmo tendo visto Deus operar tão grandemente na sua vida, em vários momentos, num novo momento difícil, se desesperam, perdem a sua confiança, sua fé, atestam uma declaração de dúvida, de desconfiança do seu Deus. E isso não agrada ao Senhor. Não podemos duvidar, temos que confiar e crer. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje e agirá sempre. E aquele povo estava ali demonstrando suas fraquezas, seus desvaneios, sua instabilidade. Será que você se encontra dessa forma, meu querido? Minha querida, será que você está dessa maneira diante dessa situação toda que nós estamos vivendo? Agora você está duvidando que o Senhor possa fazer? Você está duvidando que o Senhor possa te proteger? Você está duvidando que Deus não vai te levar do outro lado desse mar? Você está duvidando que Deus não vai te levar do outro lado desse deserto? Chegou a hora de nós acordarmos e confiarmos no Senhor. E isso agrada a Ele. É isso que Ele está esperando, buscando da minha parte, da sua parte, da nossa parte. Principalmente nessa hora difícil, nesse momento que foi ali, que foi trazido ao mundo, mas que para nós que somos servos do Senhor, é diferente. Nós temos um Deus em quem se apegar. Nós temos um Deus das causas impossíveis. Nós temos um Deus que cura, que liberta, que faz os milagres nas nossas vidas. Nós temos que confiar nele. E nós vemos que aquele momento que se apresentou foi um momento que assustou aquele povo.
e que fez aquele povo blasfemar, murmurar, acusar, jogar a responsabilidade agora para Moisés. Então, o Senhor aparece naquele momento para mostrar para eles o porquê que ele apareceu novamente, o porquê que ele veio para buscar, para salvar aquele povo e para fazer daquele povo uma grande nação abençoada. Mesmo com essa murmuração, mesmo nessa forma desconfiada, dessa forma egoísta do povo, de desviar o foco, lançando sobre Deus e sobre os seus guias, Moisés principalmente, tirando a sua responsabilidade, simplesmente acusando apenas da situação. Então o Senhor diz aqui no versículo 15, conforme nós estávamos lendo: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel possam passar pelo meio do mar em terra seca. E assim Moisés, ouvindo a voz do Senhor, com a autoridade que Deus deu, ele lançou a sua vara sobre o mar e o mar se abriu. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Que milagre tremendo aconteceu naquele dia aos olhos daquele povo. Algo sobrenatural que a ciência jamais poderia explicar. Um grandioso mar se abre no meio e cria-se duas barreiras de água separadas, gerando uma passagem, um caminho em terra seca até o outro lado desse mar. E esse povo, então, pôde passar por ali, pôde seguir a sua caminhada, pôde marchar, porque Deus estava com eles. Então, nessas horas difíceis, nós não podemos olhar para trás, não podemos olhar para o Egito e querer voltar para trás, que nada vai resolver se voltando para trás. Nada de bom tem lá no Egito mais para nós. Agora é só daqui para frente. Então, é momento de marchar, de seguir em frente, confiando naquilo que Deus está para fazer na sua vida. Pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto?
pleno deserto, a nuvem estava por perto. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doente. Maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é este que está